Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica bem informado sobre tudo o que acontece no Vasco. Se você não é inscrito, então se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que saem aqui no canal. Beleza, pessoal? E vamos logo com o giro de notícia, né? Começando falando logo de uma possível contratação que o Lucas Pedrosa anunciou ontem, né? E hoje também ele já anunciou, no caso, que o Vasco se deu mal, né? Vamos entender a história aqui. Ontem, né, o Lucas Pedrosa, né? Ele revelou que o Vasco estava com a contratação, né? As negociações avançadas com o atacante André Silva, né, de 26 anos, ele que joga lá no futebol de Portugal. Bem, o Vasco, ele meio que estava certo já, né, tinha acertado lá com o clube que ele joga, só que não tinha acertado com o jogador. O que aconteceu? Nessa manhã, né, a staff, né, que é os empresários lá do jogador, comunicou ao Vasco que as negociações com São Paulo avançaram. Então, assim, praticamente tá tudo certo entre São Paulo e o jogador. E o Vasco perdeu, no caso, mais uma oportunidade de trazer um atacante para o clube. Agora, sim, motivos do Vasco ter perdido esse atleta, né? Ter perdido de contratar esse jogador. Vamos ali por dois motivos. O primeiro, minha opinião, foi a demora da 777 aprovar essa compra, né? Aprovar essa contratação. Poxa, 20 dias que essa negociação estava em andamento, só esperando, no caso, a 777 aprovar. Mas a 777 demorou 20 dias para aprovar. E nesse jogo, cara, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Perdão. Tem que ser rápido, porque se não agir ligeiro, vem outro e leva, né? Então, depois de 20 dias, a 777 aprovou, mas o São Paulo apareceu na briga, já negociou com o jogador e já tomou a frente do Vasco. Então, assim, tem esse primeiro motivo, né, de ter dado errado. E o segundo motivo também é que o jogador também falou que gostaria de jogar Libertadores. O São Paulo está na Libertadores e o Vasco não, aí ele deu preferência para o São Paulo. Então foi isso que aconteceu, né? Teve esses dois motivos dele não vir para o Vasco e, no caso, essa negociação deu errado. O São Paulo levou a melhor. Agora vamos também lembrar que o Vasco tem até o dia 7 de março, né? Até dia 7 do mês que vem. Hoje é dia 26. Então o Vasco tem daí, vamos dizer, uma semana e meia para poder trazer os jogadores que precisa, principalmente dois jogadores, né? O Vasco, assim, querendo ou não, ponta, tá precisando, mas eu acredito ali que o Adson vai assumir a titularidade, né? E vai ficar na ponta, né, esquerda do Vasco. Agora sim, sobre atacante mesmo, né? Nós só temos o Verratti, né? Entre o Verratti. Então, assim, só o Verratti lá. Se ele se machucar, se ele não puder jogar, a gente não tem outro para assumir a vaga dele. Então, precisa muito da contratação de um atacante centralizado, que não é o Verratti, né? Um centroavante. E também, no caso, né? Precisa muito também de um jogador para substituir o Payet, né? Para ele se machucar ou ele cansar e ele sai do jogo, a gente não tem outro jogador no nível de substituir ele. Então, assim, pelo menos esses dois nomes, assim, dois jogadores, pelo menos a gente precisa do Vasco. A zaga tá muito bem, a lateral tá muito bem. Eu também acredito também que em termos de volante, o Vasco também tá bem, né? Tem o Esforza que chegou, tem o Galdames também. Nós temos volantes que tem qualidade. Agora ali, na parte ofensiva mesmo ali pro ataque, tá precisando muito, né?
A gente viu muito bem que no jogo anterior, o David perdeu uma oportunidade, cara, que ele tinha, ele tinha três opções ali. Ele tinha como dar o passe para o Verratti, que estava sozinho, ele não deu. Ele tinha como chutar de primeira, né? E ele não chutou, dominou a bola ali e se atrapalhou. E ele tinha também ainda como dar um toque por cima, né? Quando o goleiro saiu, ele podia dar um toque por cima. Mas ele não fez nada. Ele podia driblar, ele podia fazer o que ele quisesse. Foi um passe perfeito do Payet, né? Então, assim, realmente, nós não podemos ter um atacante, né, como titular, que para fazer um gol perde 5 ou 6 oportunidades, até mais. Então, assim, temos que ter um atacante que ele, em 3 bolas, ele faça uma, em 4 bolas, ele faça uma. Né? 4 bolas que eu falo assim, que nem essa, que nem o David teve, né? Não é qualquer bolinha também, não é bola difícil que você tem que dominar, driblar, bater de fora da. Não, mas a oportunidade cara a cara é 3-1, amigo. Não pode perder tanta chance, não. Então, assim, o Vasco precisa muito de 2 jogadores, né? Mais uma vez, o Vasco perdeu de contratar um jogador que ele tá em alta, ele tá fazendo muito gol lá em Portugal. E, assim, seria uma contratação boa pro Vasco, mas pela demora da 777 e também por não estar na Libertadores, perdeu. Perdeu de contratar. Agora vamos falar um pouquinho aqui, pessoal. Vamos mudar de assunto aqui, né? Vamos falar da tabela, né? Desse campeonato carioca. O Vasco, que hoje se encontra em quarto colocado, né? Com 19 pontos. Na frente do Vasco tem o Nova Iguaçu com 21, o Fluminense com 21 e também o Flamengo com 24. Então, assim, Nova Iguaçu, Fluminense e Flamengo já estão garantidos nas semifinais. Aí tem a disputa só do Vasco e do Botafogo, porque só tem mais uma rodada. O Botafogo tem 17, pode dia 20, então ele passa o Vasco se o Vasco perder. Né? O Boa Vista tem 15, então no máximo que faz é 18. Não se classifica mais entre os 4. No próximo jogo, o Vasco tem ainda a chance de passar para o segundo colocado, né? Porque o Fluminense enfrenta o Botafogo. É um clássico. Se o Fluminense perder, o Vasco passa do Fluminense. E o Nova Iguaçu vai enfrentar na última rodada o Volta Redonda. Então, assim, não é um jogo fácil, né? Você viu que o Vasco ganhou do Volta Redonda, mas foi pesado, não foi brincadeira. Então, assim, de repente, se o Volta Redonda vencer o Nova Iguaçu e o Botafogo vencer o Fluminense, o Vasco vencendo o seu jogo também, vai para a vice-liderança e termina em segundo essa fase de grupos. Então, assim, o Vasco tem chance de passar em segundo ainda, mas ainda não está também classificado antecipadamente para a próxima fase. Então tem que estar de olho. E mais de olho ainda, o Vasco tem que estar amanhã, né, contra o Marcílio Dias, porque amanhã o Vasco tem sua estreia, né, pela Copa do Brasil, enfrentando o Marcílio Dias. Lembrando que o mando de campo amanhã é do Marcílio Dias, só que o Vasco também joga pelo empate. E então, assim, é um jogo que não vai ser fácil, né? Porque o Marcílio Dias está numa boa fase. Mas o Vasco é superior, cara. O Vasco é muito maior, é um time com maior investimento, com mais recursos, com jogadores de mais nomes, né? Só que nós temos que entender que dentro de campo é 11 contra 11, cara. Nós podemos ver aí que o Cruzeiro, né, enfrentou o Souza e perdeu, cara. E o Cruzeiro tava pelo empate. Até os 45 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro tava se classificando. Levou 2 depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então, assim, e foi eliminado. Uma perca horrível para o Cruzeiro financeiramente, né? Porque a Copa do Brasil dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Então, assim, dinheiro de contratar, dinheiro de colocar as contendias, dinheiro de trazer reforços aí, perdido, né, logo no começo por não se classificar. Então,
O Vasco tem um compromisso muito grande amanhã, né? Jogo que começa às 9h30, né? Às 9h30 da noite. Então, vamos torcer para que dê tudo certo e o Vasco vença esse jogo e vença bem. Porque chega de sofrer, né? Nós já sofremos muito agora nesse último jogo contra o Volta Redonda, cara. Foi um jogo dificílimo, 2-1. O Vasco que com o empate estava ficando fora da classificação para semifinais do Campeonato Carioca. E assim, chega de sofrer. Temos que ter jogos também mais suaves, né? Jogos que o Vasco vença e convença, sem tanto sofrimento. Lembrando que o Vasco jogou com o time titular, né? O Volta Redonda é um time que não está tão bem. Inclusive, o Marcelo Dias está melhor que o Volta Redonda atualmente, entendeu? Então, assim, o Vasco fez 2 gols de bola parada, né? Teve a falta lá, o Pai cruzou, o Zé Gabriel, se não me engano, fez o gol de cabeça, né? E depois, escanteio, o Pai cruzou de novo, né, na área, e uma bola que sobrou ali, o Verratti foi e fez. Então, 2 gols de bola parada, não teve gol ali bem trabalhado, né? Com, assim, com a bola rolando normal. Então, o Vasco tem que melhorar muito essa parte ofensiva ainda. Pessoal, se vocês curtiram, né? Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Aqui tem vídeo todo dia no canal. Um dia ou outro que não tem é porque realmente não deu para fazer, que eu trabalho também fora daqui do YouTube, né? Eu também tenho outros trabalhos também. Então, assim, para manter minha família, eu tenho que trabalhar fora daqui do YouTube, por enquanto. Então, se você passar 1 ou 2 dias sem vídeo aqui, não leva mal, porque não deu para fazer mesmo. Então, pessoal, mas estou sempre me informando aqui e sempre trazendo para vocês informações do Vasco. Então, muito obrigado, até o próximo. Valeu, fui!